Nós vencemos. Em dezembro de 2022, o STF nos deu a vitória na revisão da vida toda. Mas, como em um filme de suspense, o que parecia ser o final feliz era apenas o começo de um pesadelo. O INSS, inconformado com a derrota, entrou com um recurso, os embargos de declaração para anular tudo. E o pior, a tática deles está funcionando. O julgamento desse recurso começou e o placar atual no plenário virtual é um aterrorizante 4-2 contra os aposentados. A nossa vitória está neste exato momento, escorrendo por entre nossos dedos. O que está sendo discutido não é mais se a revisão é justa, mas sim quem terá direito a ela. É a chamada modulação dos efeitos. O INSS, com o apoio de 4 ministros, quer limitar a revisão de tal forma que a grande maioria dos aposentados seja excluída. E a ameaça vai além. Uma derrota agora pode abrir a porta para o cenário mais temido de todos. O INSS vir a cobrar de volta os valores que alguns aposentados já receberam de boa fé. É a materialização do pesadelo. A justiça que te deu, agora pode vir a te tomar. O que está em jogo aqui é muito mais do que dinheiro. É a segurança jurídica. É a confiança que depositamos na mais alta corte do nosso país. Se uma decisão tomada pelo próprio STF pode ser desfeita meses depois, qual a garantia que temos sobre qualquer outro direito? Essa batalha definirá se a palavra do Supremo é sólida como uma rocha ou frágil como um castelo de areia. E é por isso que, mesmo diante do placar adverso, a luta continua nos bastidores. Para entender o tamanho do abismo em que nos encontramos, precisamos olhar para o placar do jogo. O julgamento dos recursos do INSS começou no plenário virtual, um ambiente frio, sem debates, onde cada ministro simplesmente deposita seu voto. E o resultado até agora é desolador. O placar está em 4-2 para o INSS. Do lado deles, temos o voto surpreendente do relator, ministro Alexandre de Moraes, que mudou sua posição anterior, sendo seguido por Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso. O argumento deles é técnico, mas na prática defende que a decisão posterior das ADIs deve retroagir e anular a nossa vitória no tema 1102. Do nosso lado temos a resistência, 2 votos corajosos e técnicos, o do ministro André Mendonça, que defendeu bravamente a segurança jurídica, e o da ministra Rosa Weber, cujo voto a nosso favor continua válido mesmo após sua aposentadoria. Eles argumentam o óbvio, que o direito deve ser protegido para todos que entraram com a ação confiando na decisão original do STF. Mas, por enquanto, a matemática da derrota está contra nós. O placar de 4-2 é a fotografia do perigo. Com um placar tão adverso, o que impediu a derrota definitiva? Um único movimento de uma única ministra que colocou todo o jogo em suspensão. Vamos entender agora a importância da pausa estratégica de Carmen Lúcia. Quando tudo parecia caminhar para uma derrota iminente, a ministra Carmen Lúcia fez um movimento crucial. Ela pediu vista. Isso, na prática, é como o juiz que para o jogo para revisar uma jogada no VAR. O julgamento foi retirado do plenário virtual e suspenso. Ela tem, regimentalmente, 90 dias, que com o recesso podem chegar a 120, para devolver o processo com seu voto. Essa pausa não apaga o placar de 4-2, mas ela congela a derrota e nos dá o recurso mais valioso de todos: tempo. Tempo para que os argumentos dos votos favoráveis ecoem. Tempo para que a pressão social aumente. E, o mais importante, tempo para que o cenário político da própria corte mude, como veremos mais à frente. O pedido de vista de Carmen Lúcia foi o respiro, o balão de oxigênio que nos mantém vivos nesta batalha. Mas enquanto o jogo está pausado, a ameaça das consequências de uma eventual derrota continua pairando sobre nossas cabeças. Mas o que exatamente está em risco? Por que essa batalha é tão decisiva? A resposta vai além de um simples aumento no benefício. Vamos agora para as consequências reais, o ataque ao pilar que sustenta todos os nossos direitos. O que está em jogo aqui é a sua confiança na justiça. A segurança jurídica é o pilar que garante que as regras não mudarão no meio da partida. Se o próprio STF, a mais alta corte,
pode dar um direito em 2022 e retirá-lo em 2025? Que garantia nós temos sobre qualquer outra decisão? Anular a vitória de quem entrou com a ação confiando na corte seria criar um precedente perigoso. Seria dizer que a palavra do Supremo não é final, que tudo pode mudar a depender da pressão econômica ou política do momento. É o chão do Estado de Direito que se torna movediço. E essa ameaça abstrata tem uma consequência prática e aterrorizante. Para aqueles que, graças a decisões provisórias, já estão recebendo o valor maior da revisão da vida toda, uma derrota final no STF seria um pesadelo duplo. Primeiro, o valor do benefício seria revertido, voltando à estaca zero. E segundo, e mais cruel, isso abriria a porta para o INSS cobrar a devolução de todos os valores pagos a mais. Imagine, depois de anos, receber uma carta do INSS não para te pagar, mas para te cobrar uma dívida de dezenas de milhares de reais. É a materialização da injustiça, a transformação de um direito em um pesadelo financeiro. Então, este é o cenário desolador. Um placar de 4-2 contra nós, o pilar da segurança jurídica rachado e a ameaça real de ter que devolver um dinheiro que já é seu. Parece um beco sem saída, certo? Errado. No meio desse caos, existem duas jogadas de mestre, duas brechas na muralha do inimigo que podem levar a uma virada total. No próximo bloco, vamos começar a nossa escalada, revelando a primeira arma secreta que pode mudar o rumo deste julgamento. Para virar o jogo, precisamos primeiro entender a fraqueza do campo de batalha onde estamos perdendo. O placar de 4-2 foi construído no plenário virtual. E o que é isso? É um sistema de julgamento frio, asséptico, quase robótico. Não há debate. Não há troca de ideias. Cada ministro entra no sistema, lê o relatório e deposita seu voto, muitas vezes sem nem saber como os colegas estão votando. É um ambiente que favorece decisões rápidas, baseadas em convicções já formadas, e onde a pressão externa e os argumentos mais profundos têm pouco espaço para respirar. Nesse ambiente, a narrativa simplista do impacto fiscal do governo ganha muita força. É fácil para um ministro, isolado em seu gabinete, votar com base em uma planilha de custos, sem ser confrontado com a realidade humana por trás dos números. O plenário virtual é o campo de jogo perfeito para o INSS, pois ele minimiza o debate e a emoção, transformando a justiça em um mero procedimento burocrático. Mas é exatamente essa a fraqueza que podemos explorar. Se o campo de batalha virtual nos desfavorece, a solução é óbvia. Precisamos mudar de arena. E existe um mecanismo, uma arma secreta processual, que pode fazer exatamente isso. Vamos agora desvendar o poder do pedido de destaque. A nossa maior esperança para reverter o placar de 4-2 tem um nome: pedido de destaque. Pense nele como o botão de emergência que um ministro pode acionar para dizer: este caso é importante demais para ser decidido no silêncio do mundo virtual. Precisamos discuti-lo olho no olho. O destaque retira o processo do plenário virtual e o leva para o plenário físico, o julgamento ao vivo, televisionado, onde a mágica da advocacia e da democracia acontece. E por que o plenário físico é um divisor de águas? Por 3 motivos. Primeiro, a sustentação oral. Nossos advogados sobem à tribuna e falam diretamente aos ministros, apresentando não apenas os argumentos técnicos, mas a paixão, a história e a injustiça por trás da causa. Segundo, o debate entre os ministros. Um ministro pode questionar o outro, pedir esclarecimentos, contra-argumentar. Votos podem ser mudados com base em um bom debate. E terceiro, a pressão social. Um julgamento televisionado com a sociedade assistindo cria um ambiente onde decisões puramente políticas ou fiscais se tornam muito mais difíceis de serem justificadas. É a hora da verdade, onde cada voto tem nome, rosto e precisa ser defendido publicamente. O pedido de destaque é a nossa arma. Mas uma arma não dispara sozinha. Ela precisa de um soldado corajoso para usá-la.
E quem tem o poder de acionar esse gatilho e nos dar essa chance de virada? A resposta está na mudança da cadeira mais importante do Supremo Tribunal Federal. No próximo bloco, vamos conhecer o nosso maior aliado nesta batalha, o fator Fatim. Uma arma, por mais poderosa que seja, precisa de alguém com a coragem e, principalmente, com o poder para usá-la. E é aqui que o calendário se torna o nosso maior aliado. Em setembro de 2025, acontece a troca na presidência do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso, que já votou contra nós, deixa o cargo, e quem assume é o ministro Edson Fachin. Por que essa troca é a nossa maior esperança? Porque o presidente do STF não é um voto qualquer. Ele tem a prerrogativa de pautar os julgamentos e, o mais importante, o poder de acatar um pedido de destaque. E quem é o ministro Fachin? Ele é a nossa esperança porque não precisamos especular sobre o seu posicionamento. Nós já o conhecemos. No julgamento original da revisão da vida toda, em dezembro de 2022, Edson Fachin votou a favor dos aposentados. Ele já se manifestou publicamente em seu voto como um defensor do nosso direito. Além disso, ele possui um longo histórico de votos garantistas, ou seja, votos que protegem o cidadão contra os excessos do Estado. Ter um presidente da Corte que já é um aliado declarado da nossa causa é a peça que faltava no nosso quebra-cabeça estratégico. Estratégia, portanto, está clara. A nossa grande luta neste momento é manter os processos vivos e pressionar para que, assim que o ministro Fachin assumir a presidência, um pedido de destaque seja feito e, mais importante, seja aceito por ele. Levar o jogo para o plenário físico, sob o comando de um presidente favorável à causa, é o cenário ideal para a nossa virada. É a nossa jogada de mestre, a que pode transformar o placar de 4-2 na vitória que merecemos. E aqui estamos. Saímos do abismo de um placar de 4-2 para a esperança real de uma virada estratégica. Mostramos que, apesar da situação parecer perdida, existe um caminho. Um caminho que passa pela mudança de arena, do plenário virtual para o físico, e que é destravado por uma mudança de poder, com a chegada de um presidente aliado à nossa causa. A sua missão agora é não desistir, é manter seu processo vivo, é cobrar seu advogado, é se manter informado. A guerra não está perdida, ela apenas entrou em sua fase mais inteligente e decisiva. Agora que você entende todo o xadrez estratégico do STF, como garantir que o seu processo, a sua peça neste tabuleiro, esteja na melhor posição para o checkmate? Seu processo pode estar arquivado ou com uma sentença negativa. Se você não agir com a tática certa antes da virada de jogo, pode acabar assistindo à vitória da arquibancada. A diferença entre participar da festa e apenas ouvir o barulho está na ação estratégica agora. Nossa equipe vive essa guerra de trincheiras todos os dias. Nós sabemos como usar os recursos para manter seu processo vivo e posicioná-lo para a chegada do fator Fachin. Se você precisa de uma análise tática do seu caso, clique no primeiro link da descrição e fale conosco. Vamos juntos preparar o seu processo para a batalha final. Se este vídeo te mostrou que ainda há uma luz no fim do túnel, inscreva-se no canal e compartilhe esta análise estratégica. A esperança, quando compartilhada, se transforma em força.